Hoje a ideia é fechar esse conteúdo em relação à parte de reflexão. Então a gente vai retomar alguns pontos que foram já discutidos, vou incluir alguns comentários adicionais e depois a gente vai discutir alguns exemplos das aplicações da lei da reflexão. Então o que a gente discutiu na última aula é a equação que permite, a partir da informação que a gente tem sobre o espelho, ou seja, o seu foco. Lembrem que o foco ele é definido como a posição que a imagem vai ter se o nosso objeto for colocado muito longe do centro do espelho. Ou seja, na prática, se o objeto estiver no infinito, os raios que saem dele vão chegar paralelos na lente, tá? Vão refletir, no espelho, vão refletir e vão convergir todos para um ponto, formando nesse ponto a imagem, e esse é o ponto então que a gente chama de foco, tá? Para raios paralelos é onde que esses raios se cruzam, onde eles formam a imagem. Então essa é uma informação que a gente tem sobre o espelho. Bom, então dado um espelho, ou seja, o seu foco, a pergunta que essa equação nos permite responder é: se eu colocar um objeto a uma certa distância O desse espelho, qual vai ser a distância I que a imagem desse objeto vai formar, vai estar do centro desse espelho. Tá? Então, essa equação permite relacionar essas três quantidades, essas três distâncias, a distância do foco do objeto e da sua imagem até o centro do espelho. Né? Então, deixa eu colocar o cursor aqui. Então, se eu tiver um espelho qualquer aqui, esse aqui é o eixo do espelho e o centro é esse ponto aqui. Né? Então, eu coloco um objeto a uma certa distância O e, dependendo das propriedades desse espelho aqui, vai formar uma imagem em algum lugar ao longo aqui desse eixo. Então, o que eu disse em relação aqui ao foco, o que está colocado aqui, se o objeto estiver muito distante, né, eu posso desconsiderar esse termo que é 1 sobre a distância do objeto, vai ser um número muito pequeno, e aí, passando para cima aqui, eu tenho que a posição da imagem, nesse caso, né, do objeto muito distante, vai estar nesse ponto que a gente chama de foco. A gente também comentou na aula passada que essa equação, embora a gente tenha feito para um espelho esférico, ela inclui o caso particular do espelho plano, que é aquele onde o raio é tão grande que a gente não percebe a curvatura desse espelho. Né? Então, quando o raio de curvatura do espelho é muito grande e o raio é proporcional ao foco, né? O foco está na metade da distância do raio. Então, quando o raio de curvatura vai para infinito, o foco também vai. Então, agora a gente despreza esse termo aqui que está do lado direito e a gente acha a equação que descreve a posição da imagem para um objeto que está na frente do espelho plano. Né? Essa distância vai ser sempre a mesma, só que para trás aqui do espelho. Então, a distância do objeto até o espelho é uma distância positiva, a imagem está aqui para trás, ela vai ser negativa. Isso também é o que está incluído na convenção de sinal que a gente usa. Quando a gente tem um espelho, obviamente a luz ela sempre está de um único lado aqui do espelho. Né? A luz não passa para o lado de cá, ela não entra no espelho. Quando a gente for estudar as lentes, a lente é transparente, então a luz pode atravessar e mudar de lado. Então, no caso da lente é um pouquinho mais delicado, porque a luz pode estar em ambos os lados aqui. Mas no caso do espelho, a lente fica só num único lado. O lado, então, onde está a luz, é o que a gente chama o lado real.
tá? E as distâncias que forem medidas nesse lado vão ser positivas, seja O, seja I, seja F, tá? As distâncias que tiverem do lado de dentro do espelho, né, onde não tem luz, elas vão ser negativas e esse lado, então, ele vai ser chamado de virtual. Normalmente, e é o caso onde a gente vai se restringir por enquanto aqui, os nossos objetos, eles vão estar do lado real, né? A gente considera que o objeto é aquele ponto de onde sai a luz, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho raios saindo do meu objeto. Se eles saem ou se eles são refletidos, para nós não importa, tá? Mas esses raios aqui, eles emanam do nosso objeto. Então, nesse caso aqui, a gente tem a situação usual, que é um objeto real. Esse objeto aqui não precisa ter algo material, né? Imaginem, por exemplo, que eu tenha uma lente aqui. A gente ainda não discutiu lentes, mas vocês sabem que essa lente ela desvia os raios de luz. Então, pode acontecer, por exemplo, do meu objeto físico, né, o objeto, a minha vela, o ponto de luz, ele pode estar antes da lente. Esse objeto vai emitir raios aqui, e esses raios, antes de chegarem no nosso espelho, eles vão atravessar essa lente. O que pode acontecer? Essa lente pode direcionar os raios e eles, né, imaginem essas linhas retas, né? Então, pode ser que esses raios eles se cruzam nesse ponto. Então, essa lente ela faria com que os raios convergissem para esse ponto. Bom, quando os raios de luz chegam nesse ponto e formam uma imagem aqui, não tem nada que diz para eles que eles têm que parar e desaparecer. Eles, obviamente, continuam, né? Então, eles estão passando por esse ponto, tá? Então, do ponto de vista do espelho, que é para onde eles estão indo agora, é como se eles saíssem desse ponto. Então, para estudar o que acontece nesse espelho, para nós basta isso aqui. Eu tenho um ponto, desse ponto partem raios de luz, e esses raios vão bater no espelho e formar uma imagem em algum lugar, tá? Bom, então esse aqui é um caso onde, nesse ponto, não tem nada material, tá? Mas nesse ponto aqui eu tenho uma imagem real desse meu objeto aqui. Bom, essa imagem vai ser o objeto do meu espelho. E a que distância ele está uma distância aqui medida no lado real, uma distância positiva, tudo igualzinho. Então, a gente vai tratar esse objeto aqui do mesmo jeito que a gente já discutiu, mesmo não tendo materialidade ali naquele ponto, tá? Então, isso aqui é para dizer que em ótica a gente pode ter, e a gente vai discutir isso novamente na parte de lentes, a gente pode ter uma sequência de apetrechos ópticos. Cada um deles pode alterar, afetar o caminho da luz. Então, o que a gente vai fazer é analisar os efeitos de cada um deles em sequência. Então, a luz começou aqui, passou pela lente. Então, eu primeiro vou estudar o que a lente faz com essa luz. Bom, ela criou uma imagem aqui. Agora, essa imagem vai ser o objeto do próximo apetrecho, que aqui no caso é um espelho, tá? Então, essa imagem agora vai ser o objeto para esse espelho e ele vai criar uma nova imagem, né? Pode acontecer aqui dessa luz bater e, né, voltar e passar novamente aqui pela minha lente, então eu continuaria analisando, né? Então aí vai depender de onde eu estou olhando. Se eu estiver olhando aqui, eu não preciso analisar a lente que está nas minhas costas. A luz bate no espelho e vem para o meu olho. Mas se eu estiver olhando desse lado, a luz tem que atravessar de novo a lente. Então eu tenho que, uma terceira análise, né, ver o que acontece. Então quando eu tenho uma sequência de apetrechos, e em aparelhos é muito comum ter isso, né?
máquinas fotográficas, telescópios, microscópios, normalmente eles têm uma sequência de lentes e ou espelhos, né? Então a luz vai bater ou atravessar cada um deles numa certa sequência, então a gente vai usar as equações da ótica para analisar o que cada um desses apetrechos intermediários vai fazer com essa lente. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente usa esses mais de um apetrecho óptico, né, é possível a gente obter objetos virtuais. Tá? Então, um objeto virtual é aquele que está do lado de dentro do meu espelho. Tá? Então, nesse exemplo que eu acabei de apagar aqui, a gente tinha uma lente e essa lente produzia uma imagem que estava antes do espelho. Mas o que acontece se essa imagem estiver depois do espelho? Tá? Eu vou voltar a esse exemplo mais adiante. Por enquanto, fica só a mensagem principal aqui, de que, embora na maior parte dos casos aqui a gente vai considerar que o objeto é real e, portanto, essa quantidade O aqui seja positiva. Isso sempre vai ser o caso quando a gente estiver analisando um único espelho, tá? Com um único espelho, se o espelho for o único objeto óptico que a gente tem no problema, o objeto vai estar na frente dele e ele vai ser um objeto real. Né? Ou seja, se o objeto for um objeto material, né, for uma lanterna, for um celular, for uma vela, um fósforo, esse objeto obviamente não tem como estar do lado de dentro do espelho. Então, nesse caso, ele sempre vai ser um objeto real, ou vai ser sempre positivo. Mas é possível, se a gente introduz outros artefatos ópticos, né, lentes e outros espelhos, é possível que o nosso objeto não seja mais material. Ele pode ser agora a imagem que foi produzida por um desses outros artefatos. Se for uma imagem, ela pode se formar lá dentro do espelho. Se isso acontecer, ela pode ser virtual. Tá? Então, o ponto, a mensagem aqui é sim possível para espelhos ter O negativo. Tá? Depois a gente vai ter um exemplo e vocês vão visualizar melhor, tá? Só para não ficar aquela mensagem de que O é sempre positivo. Usualmente é, tá? Então a gente às vezes diz, bom, O é sempre positivo, é um espelho, mas quando a gente diz isso, a gente está pensando num objeto material. É possível montar situações onde o objeto é virtual. Daqui a pouquinho a gente já volta para isso. Então vamos fazer um exemplo aqui para poder discutir algumas coisas. Então vamos pegar um exemplo côncavo. Então, exemplo côncavo é um exemplo assim, nosso objeto está aqui na frente, então o nosso objeto ele vai ter um O que vai ser positivo nesse caso, né? Mas tem uma outra quantidade que também vai ser positiva. Então, esse nosso espelho, como ele é um espelho esférico, ele é um segmento, um pedaço de uma esfera. Aqui a gente está desenhando um corte bidimensional desse espelho esférico. Então, vocês podem pensar qual é o círculo do qual ele faz parte, e esse círculo vai ter um centro, sei lá, se o centro estiver aqui. Mas o que importa é que o centro desse círculo, se essa for a curvatura do espelho, o centro também vai estar do lado real. Tá? Então, um espelho côncavo, o raio de curvatura está no lado real, e as quantidades que estão do lado real, elas são positivas. Então, nesse caso, o raio, o Rzinho, é positivo, portanto, o foco é positivo. Tem muitos problemas que vão dizer, um espelho côncavo de raio de curvatura 1 centímetro, ou um espelho convexo de raio de curvatura 1 centímetro. Essa informação está nos dizendo o módulo do raio de curvatura. O sinal, que é importante, é essencial quando a gente for colocar nas equações, está embutido na característica do espelho, ser côncavo ou convexo. Né? Então, se eu tiver um problema que diz, o raio de curvatura de um espelho convexo é 1 centímetro. Então, o espelho convexo ele é assim, nosso objeto está aqui, só que agora a curvatura está aqui do lado de dentro. O centro do círculo do qual
esse nosso espelho convexo faz parte, está aqui do lado virtual. Então, mesmo que o enunciado diga um espelho convexo de raio de curvatura 1 centímetro, na hora de colocar essa informação nas equações, o raio vai ser menos 1 centímetro, tá? Porque a informação sobre o sinal está na palavra convexo. Quando se diz o raio é 1 centímetro, essa informação é sobre o módulo, tá? Claro que às vezes vai dizer R igual a mais 1 centímetro. Aí, bom, aí vocês sabem que o espelho é côncavo. Ou R igual a menos 1 centímetro, que ele é convexo. Então tem várias maneiras de passar essa informação. Prestem sempre atenção, então, na questão do sinal, porque, como eu disse na aula passada, ela é a nossa maior fonte de erros aqui, tá? É bem fácil a gente passar batido por uma informação ali e usar o sinal errado. Então, como aqui o nosso espelho é côncavo, o foco e o raio de curvatura são positivos. O que o problema quer saber é, eu tenho então um objeto, né? Esse objeto está a uma certa distância do centro aqui do meu espelho. Eu quero saber aonde eu posso colocar o objeto de tal modo que a imagem dele vai estar do lado esquerdo dele, tá? Não do lado esquerdo do espelho. Então, eu quero saber quando é que a imagem ela não está aqui, porque aqui eu estou à direita do objeto, mas ainda do lado real. A imagem também não está aqui, ela continua aqui à direita do objeto, mas agora é virtual, mas ela está nessa região aqui, tá? Aí, aqui é o nosso objeto, tudo que tem para cá é o lado esquerdo do objeto. Quando a gente diz, aqui eu tenho um enunciado sintético, né? Mas para ser mais preciso, eu teria que ter dito aqui, né? Quando a imagem está à esquerda de um objeto, para um espelho côncavo colocado à direita do objeto, né? Porque nada me impede de desenhar o problema assim. Então, se eu desenhar o problema assim, tá à esquerda do espelho, seria essa região e essa região. Então, o problema, normalmente, né, para ser mais preciso, ele teria que dizer qual das duas situações. Normalmente, nesses problemas, a gente sempre coloca o espelho do lado direito, o objeto do lado esquerdo. Então, normalmente, se não é dito nada, essa é a situação que a gente está pensando. Mas seria melhor eu ter incluído aqui essa informação para que não ficassem ambiguidades no enunciado do problema, tá? Então, espelho côncavo, objeto, onde é que eu posso colocar esse objeto para que a imagem dele seja formada à esquerda dele, tá? Então, o ponto importante aqui é a localização do foco desse espelho. As distâncias, elas sempre vão ser divididas em intervalos, né? Se o objeto está entre o foco e o centro, ou se ele está entre o foco e o infinito aqui. Se ele está à direita ou à esquerda do foco. Não é muito importante se ele está aqui ou está aqui. Qualitativamente, basta dizer, né, antes do foco, né, quando a gente diz antes é em relação ao espelho, então antes do foco é entre o centro e o foco aqui, ou depois do foco significa do lado de cá. Então, o que a gente tem que dizer é para que posições em relação ao foco do espelho a gente pode colocar esse objeto de tal modo que ele vai produzir uma imagem sempre à sua esquerda. Tá? Bom, então vamos analisar as condições. Bom, como o nosso objeto aqui é um objeto real e a gente quer que a imagem esteja à esquerda, essa imagem não pode ser virtual, porque se fosse virtual ela estaria à direita. Tá? Então, a primeira condição é que o i seja positivo. Tá? Nesse problema específico, a gente está descartando i negativo. Então, a gente pega a equação do espelho, a gente sabe que o foco é positivo. Então, é mais conveniente a gente já isolar esse i para poder ver quando ele é positivo, quando ele é negativo. Então, a gente passa esse 1 sobre O
para o lado direito, fica 1 sobre f menos 1 sobre o. A gente faz a soma dessas frações, mas como o i está embaixo, a gente inverte. Tá? Então, fazendo a soma das frações e invertendo, a gente então tem a expressão com a posição isolada aqui. Bom, o que a gente sabe? A gente sabe que o O é positivo e o F é positivo. Então, o numerador aqui, ele é uma quantidade positiva. Tá? A gente quer, para que a imagem seja formada à esquerda, né, essa é a primeira condição, tá? A gente ainda não está colocando a condição de que ela está à esquerda, vai ser a próxima, mas a primeira condição é que ela seja uma imagem real, né? Ela tem que estar do lado esquerdo do espelho. Então, para que I seja positivo, o que a gente precisa? Bom, o numerador a gente já disse que é positivo, então a gente precisa também que o denominador seja positivo. Como esse F é positivo, eu preciso que o O seja maior do que F para que O menos F não dê negativo. Então, essa é a primeira condição que a gente obtém. Que o objeto tem que estar depois do foco. Tá? Bom, essa condição é simplesmente para ter um objeto real. Se eu colocar um objeto antes do foco, ele vai produzir uma imagem virtual aqui negativa. Tá? Bom, então, primeira condição, O maior do que F. Mas a gente agora precisa ser mais específicos. A gente precisa dizer que, bom, não basta ser uma imagem real, não basta estar do lado esquerdo aqui do espelho. Ela também tem que estar à esquerda do objeto, né? Não só do espelho. Então, esse I, que a gente já sabe que é positivo, ele também tem que ser maior do que O. Então, essa é a condição para estar, de fato, do lado esquerdo aqui. Então, de novo, a gente pega essa equação aqui, que me dá a posição da imagem, e agora coloca a condição não de que seja maior do que zero, mas seja maior do que O. Tá? Cuidem para não confundir o zero com o O minúsculo aqui. Bom, agora, então, eu tenho que resolver essa desigualdade. Bom, o O a gente sabe que é positivo, então eu posso cortar dos dois lados sem mexer no sinal de desigual aqui. Tá? Então, simplesmente corto dos dois lados. E esse O menos F, que a gente também sabe da condição acima que é positivo, eu posso passar para o lado de cá também sem mexer no sinal de desigual. Né? A gente sabe que quando a gente passa multiplicando ou dividindo um número negativo, a gente inverte a desigualdade. Né? Não é o caso aqui, porque a gente passou o O dividindo, mas o O é positivo. E agora a gente passa o O menos F multiplicando, mas O menos F também é positivo. Então todas essas operações não alteram o sinal de maior aqui. Então, cortando o O e passando o O menos F para o lado direito, né? Agora eu passo esse menos F somando, isso aqui não altera a desigualdade, então eu fico com 2F maior do que O. Ou seja, o O tem que ser menor do que 2F. Então eu preciso obedecer simultaneamente essas duas condições aqui. O objeto tem que estar depois do foco, mas antes do que o dobro do foco. Então ele tem que ficar nesse intervalo. Essa é a solução do nosso problema. Tá? A gente vai mostrar graficamente isso aqui na sequência. Tá? Se a gente não obedece a essa condição, né, a gente pode ter imagens à esquerda do objeto. Né? Então, se eu tiver aqui além do foco, a gente vai ter uma imagem aqui, real, mas à direita do meu objeto. Né? E se eu desobedecer essa desigualdade, se eu tiver o objeto antes do foco, eu vou formar uma imagem aqui desse lado. A gente vai voltar a essas outras situações agora na sequência. Então, para esse problema, a resposta termina aqui. Né? Nessa região, né, que vai daqui até aqui, mais ou menos, tá? O dobro do foco. É nessa região que eu posso colocar
o meu objeto e ele vai formar uma imagem que vai estar sempre à sua esquerda. Bom, isso aqui é um exemplo, um caso particular. Vamos fazer uma análise um pouco mais geral sobre isso. E ao mesmo tempo, a gente vai obter mais informação sobre essa imagem que é produzida, ou seja, sobre o seu tamanho. Quando a gente compara o tamanho da imagem com o tamanho do objeto, a gente pode definir o aumento, a amplificação, a magnificação, tá? Que é isso aqui. Tá? Então, M é então a nossa medida de quanto esse espelho afeta o tamanho do objeto. Então, aqui não é mais um objeto que é um ponto, agora nosso objeto tem uma extensão. Essa extensão é HO, né? Altura do objeto. Esse espelho vai produzir uma imagem que tem uma altura que pode ser diferente, então representada por HI. E quando a gente compara HI com H0, com HO, né, HI dividido por HO, a gente vai ter a amplificação. Se o objeto tiver uma altura se a imagem tiver uma altura 2 vezes a do objeto, essa razão dá 2, e o M é 2. Então, M igual a 2 significa uma imagem com o dobro do tamanho da altura do objeto. Se a altura da imagem for menor do que a altura do objeto, esse número vai ser menor do que 1. Tá? Então, M maior do que 1 significa um aumento no tamanho, M menor do que 1 significa uma diminuição no tamanho desse objeto. Tá? A outra informação que vai estar contida no M é para o caso que o espelho inverter a imagem, como está nesse caso aqui. Então, o objeto ele tem uma orientação e a imagem tem uma orientação contrária. Então, a gente usa a flechinha para poder perceber que houve uma mudança na orientação aqui. E essa imagem, como ela está para baixo do eixo do espelho, esse H vai ser negativo. Tá? Então, quando o M for negativo, tá? Significa que o HO e o HI têm sinais opostos. Né? Eu poderia ter desenhado o meu HO aqui e o meu HI aqui. Tá? O que importa é que eles são opostos um ao outro. Um é positivo e o outro é negativo. Um é negativo, o outro é positivo. Então, quando eles têm sinais opostos, essa razão, HI sobre HO, dá um número negativo. Tá? Então, essa é a segunda informação embutida no meu conceito de magnificação. A primeira informação é se o objeto é maior ou menor, quando M é maior ou menor do que 1, respectivamente. E a segunda informação é se houve uma mudança na orientação, no sentido desse objeto. E isso é dado, então, pelo sinal do M. Então, quando o M for positivo, significa que a imagem tem a mesma orientação do objeto. Então, a gente diz que a imagem é uma imagem direita. E quando a imagem tem um sentido, uma orientação contrária à do objeto, a gente diz que a nossa imagem ela é invertida. Então, invertido não quer dizer de cabeça para baixo, mas quer dizer contrário ao objeto, porque o objeto pode estar de cabeça para baixo e a nossa imagem é para cima. Tá? Então, invertida e direita é sempre em relação ao objeto. A gente parte da equação que foi obtida para os espelhos, que relaciona, como eu já disse, a geometria dele, o seu foco, que é fixo. Quando a gente escolhe o espelho, a gente já então não muda mais o F, a menos que eu tenha um espelho flexível, tá? Mas não é um caso muito usual. Então, em princípio, nosso F é fixado no momento da escolha do espelho, mas eu tenho a liberdade de escolher a posição onde eu coloco o meu objeto e cada escolha vai me dar uma imagem num lugar diferente. Essas são as três quantidades que essa equação me relaciona. Quando eu isolo I nessa equação, né, então eu passo isso aqui para o lado direito, somo essas frações e agora o I está no denominador, eu inverto os dois lados, né, então eu fico com I
no numerador, inverti aquela soma, eu fico com F vezes O. Então vamos agora relacionar essas duas coisas. Então a gente sabe onde é que está o meu objeto, eu quero achar uma expressão que me permita calcular a ampliação. Para isso eu vou usar um daqueles raios que a gente chama de raios notáveis, que foram discutidos na aula anterior, tá? Que é aquele raio que parte dessa extremidade aqui do objeto e que reflete no centro do espelho. Tá? Se eu desenhasse os outros raios, a gente ia ver que eles iam se cruzar nesse ponto aqui, tá? O que significa que é aqui que vai se formar a imagem. Aqui eu só vou desenhar esse raio porque é ele que me interessa. Tá? Mas eu precisei dos outros para localizar a imagem. Ou eu usei essa equação para dizer que esse era o ponto aqui onde a imagem vai se localizar. Bom, então, esse raio aqui me permite relacionar as alturas do objeto e da imagem com as suas distâncias. Por quê? Porque por causa da lei da reflexão, a gente sabe que esses dois ângulos aqui são iguais. A linha pontilhada, que é o eixo do espelho, é a normal, e o ângulo incidente, o ângulo do raio incidente, que é θ, né, com a normal, vai ser igual ao ângulo do raio refletido com a normal. Então, θ é o mesmo aqui dos dois lados. O que significa que esses triângulos são semelhantes. Se eu calcular a tangente do triângulo de cima, que é o cateto oposto HO dividido pelo cateto adjacente, que é O, isso vai me dar a tangente de θ. Mas a tangente de θ, se eu uso o triângulo semelhante aqui embaixo, vai ser o HI dividido pelo I. Tá? Então, mas como esse HI é negativo, eu vou botar o módulo dele e o módulo do HI é menos HI. Tá? Então, por semelhança de triângulos, a gente vê que HO dividido por O, que é a tangente de θ, vai ser também menos HI, para ter um número positivo, né, dividido por esse cateto adjacente aqui, que é o I. Esses dois números, então, vão me dar a tangente de θ. Θ não me interessa, o que me interessa é essa equação aqui. E essa equação, né, se eu passo o HO para cá e o I para o lado de lá, eu tenho a definição aqui do M. Então, o M, que é HI dividido por HO, vai ser menos I sobre O. Então, se eu sei onde estão o objeto e a sua imagem, eu também posso calcular qual é a magnificação desse espelho, por essa equaçãozinha aqui. Tá? Então, obviamente, se eu tenho informação sobre os tamanhos da imagem e do objeto, eu posso colocar nessa equação, calcular a magnificação. Mas se o enunciado não me dá o tamanho do objeto, eu posso, a partir dessa equação aqui, calcular o seu tamanho quando eu descubro onde é que ele está, onde é que a sua imagem está. Então, eu calculo I, coloco aqui nessa equação e, com isso, eu posso calcular tanto o HI quanto o M. Tá? Então, se eu passo esse O aqui dividindo, né, passo I dividido por O, mas eu tenho que mudar o sinal também. Então, quando eu mudo o sinal, eu vou inverter a ordem O menos F, fica F menos O. Eu posso escrever o Mzinho. Tá? Então, além da equação que me permite localizar a imagem, eu posso saber qual é a amplificação, a magnificação desse espelho. E o resultado, como a gente já disse, se for maior do que 1, menor do que 1, vai me dizer se a imagem é maior ou menor, e se o M for positivo ou negativo, vai me dizer se ela é direita ou invertida. Bom, a gente pode colocar essa informação num gráfico que nos ajuda a visualizar, e aí a gente vai recair também nesses casos que a gente analisou no exemplo anterior. Então, a linha vermelha, ela é a posição da imagem, e a linha azul é a sua magnificação. Então, vamos olhar primeiro a linha vermelha. De novo, a gente tem que dividir em dois casos, né? Quando F é negativo, o espelho é convexo, e quando F é positivo, o espelho é côncavo. Aqui a gente vai analisar só o caso onde o objeto é real. Tá? Então eu só estou colocando aqui o lado positivo do O.
Se a gente tiver situações mais complicadas, usando outros espelhos, outras lentes, é possível ter O negativo, tá? Então a gente teria que estender esses gráficos aqui para o lado do O negativo e analisar o que acontece. Tá? A gente não vai fazer isso, vocês podem fazer o gráfico. Né? Aqui esses gráficos eu peguei F igual a 1, né? Então o F é 1 aqui, esse 1 aqui é importante também, e botei no gráfico. Se vocês quiserem ver o que acontece para O negativo, é parecido, as situações são parecidas, tá? Mas a gente não vai discutir quantitativamente. No próximo slide eu vou discutir qualitativamente o que acontece aqui, mas a gente normalmente vai ficar com o caso O positivo, onde o nosso objeto é material e está do lado real. Então, vamos supor aqui o espelho convexo, tá? Para começar. Então, F negativo. Então, o F é negativo, mas o O é positivo. Então, o meu numerador é sempre negativo. Se o F é negativo, com esse menos M fica positivo. O O também é positivo, então, no caso do espelho convexo, o denominador é sempre positivo e o numerador é sempre negativo, ou seja, o meu I é sempre negativo. Tá? Então, a linha vermelha, que é a posição da imagem, ela está abaixo aqui do zero. Então, para um espelho convexo, a imagem ela sempre vai ser virtual. Tá? Vocês notam também que quando o objeto estiver muito longe, quando o O aqui estiver indo para infinito, quando o número é muito grande, descontar ou não descontar o F não vai fazer diferença. Então, quando o O vai para o infinito, no denominador aqui só conta o O, e esse O vai cortar então com esse O aqui de cima. Então, no limite do O indo para infinito, como a gente já sabe, a imagem vai se formar no foco. E vocês veem aqui, né? Aqui está o F, essa linha aqui está convergindo para F. Então, no caso aqui do espelho convexo e objeto real, a imagem sempre vai estar entre o espelho e o foco. Se a gente faz o gráfico agora da ampliação, né? A gente vê aqui no gráfico, né, que a ampliação vai me dar sempre Vocês veem aqui, né, o F é negativo, então aqui o numerador é sempre negativo. Aqui no denominador, aqui é negativo, mas o O é positivo, então o denominador também vai ser sempre negativo, negativo com negativo é sempre positivo. Tá? Então o objeto, o M sempre vai ser positivo, o objeto sempre vai ser direito. Né? Sua imagem vai ser sempre direita. Então, além disso, o denominador sempre vai ser maior, né? Porque aqui eu posso botar, vamos botar menos e botar o módulo aqui só para... Então, esse número aqui, ele em módulo sempre vai ser maior do que F, eu vou dividir F por um número maior do que ele, vai dar sempre menor do que 1. Então, de fato, o objeto vai ser sempre menor, a sua imagem vai ser sempre direita e ele vai ser sempre virtual, no caso de um objeto convexo e... no caso de um espelho convexo e um objeto real. Vocês notam aqui que se eu continuar o gráfico para o lado esquerdo aqui, a linha vermelha vai passar para o lado positivo e a linha do M vai passar para cima do 1. Então essas conclusões aqui elas podem mudar quando o nosso objeto for virtual. Tá? Deixa eu limpar aqui esse. Tá. O que acontece agora com o nosso espelho côncavo? O espelho côncavo ele é mais complicado. Então, vamos primeiro analisar o que acontece quando o objeto está além do foco. Então, aqui nesse gráfico específico, eu peguei o foco igual a 1. Tá? Então, aqui o foco é 1, aqui é 1 também. Então, quando o objeto está à direita do foco, O menos F é positivo. Esse é o caso daquele exemplo que a gente... Esse aqui. Né? O caso aqui desse exemplo que a gente discutiu. A imagem... um dos casos, né?
o objeto à direita do foco, desde que não passe de 2F aqui. Bom, mas aqui é o caso mais geral. Quando o objeto está à direita do foco, O menos F é positivo. O F é positivo, no caso do espelho côncavo, O também. Então, eu tenho positivo dividido por positivo. O I é positivo. Tá? Então, objetos colocados à direita do foco, eles vão ser sempre, as imagens vão ser sempre reais. Tá? Vocês notam também que essa imagem ela nunca é produzida antes do foco. Como antes, né, quando o O vai para infinito, essa linha aqui vai convergir para F. Tá? Mas ela não passa para baixo do F nunca. Tá? Então essa imagem ela vai sempre estar à direita do foco, né? Mas ela pode estar, quando isso aqui diminuir muito, o O está aumentando, o I está baixando, então vai ter um ponto aqui, né? Onde eles vão se cruzar. Vai ser bem aqui no 2, o desenho está ruimzinho, mas vai ser bem aqui no 2, que é o caso que a gente obteve aqui nesse exemplo. Tá? Mas, bom, isso é só um detalhe. Qual é a outra situação? A outra situação é quando o nosso objeto estiver antes do foco. Então, quando o O for menor do que F, o denominador é negativo. O numerador continua positivo, dividido por um número negativo. O nosso I agora é negativo. Tá? Então, se eu colocar o objeto aqui, entre o centro do espelho e o foco, tá? Desculpa, o foco está aqui, e o foco, a sua imagem agora é uma imagem virtual. Ela vai estar do lado de dentro do espelho. Se a gente for olhar a magnificação, tá? Notem que aqui aparece O menos F, aqui é F menos O, por causa desse sinal de menos aqui. Então, o objeto antes do foco, o O é menor do que F, então aqui o denominador é positivo, o F continua positivo, então positivo com positivo, a amplificação é maior aqui. Tá? Então a gente vê aqui que a magnificação, a nossa curva em azul, ela vai ser, nesse caso aqui, F igual a 1, ela vai ser sempre maior aqui do que o nosso objeto, então ele vai ser maior e vai estar e positivo, né? Então, de novo, eu tenho uma imagem direita maior, aqui eu tenho uma imagem invertida. Então, objetos entre o foco e o centro me dão são imagens virtuais e direitas, enquanto objetos aqui do lado direito do foco vão me dar imagens reais e invertidas. Tá? Toda essa informação então fica fácil de visualizar, fica resumida então aqui nesses gráficos. Eu atualizei hoje o PDF da aula, tá? Eu tinha atualizado uns dias atrás, mas atualizei novamente, coloquei uns comentários a mais. Tá? Então, se vocês têm uma versão mais antiga do que a de hoje, atualizem o PDF. Uma das coisas que não tinha ainda eram esses gráficos. Então, esses gráficos são interessantes para poder visualizar toda a informação que está contida, porque senão a gente se confunde objeto aqui, objeto lá, de um jeito ou de outro. Aqui no gráfico fica mais fácil de olhar e ver o que está acontecendo. Para exemplificar, então, o que acontece do lado de cá desses gráficos, eu vou só discutir qualitativamente esse exemplo de objeto virtual. Tá? Então, um objeto onde o O é negativo, que está aí, então, aqui do lado de cá. Bom, isso aqui está discutido numa postagem do Fernando Lang, que é professor do nosso departamento aqui, vocês talvez já devem ter ouvido falar. Ele é o coordenador do CREF, que é o Centro de Referência de Ensino de Física, que é o lugar onde vocês têm que ir para fazer perguntas quaisquer de física, né? Qualquer pergunta de física. Então vocês procuram ali CREF, Lang, tem praticamente todas as perguntas imagináveis, né? Já sei lá quantos
centenas de postagens isso aqui tem. E tem uma seção inteira de ótica geométrica, onde ele discute esses casos menos usuais. Então, essa imagem aqui eu tirei de uma postagem que está lá no CREF, vocês podem procurar o link e olharem as postagens de óptica geométrica ou procurarem direto por objeto virtual. Então, aqui é o seguinte. Imaginem, então, que é o que eu estava discutindo lá no início da aula, que a minha luz ela está atravessando uma lente. Tá? Então, ainda não botei nenhum espelho aqui. O objeto tá desse lado aqui, ele emite a sua luz, a luz passa pela lente, essa lente desvia os raios, essa aqui é uma lente convergente que a gente vai discutir nas próximas aulas. Esses raios convergem e formam uma imagem aqui. Né? Os raios continuam, né? E do lado de cá podem passar por outras lentes, outros espelhos ou encontrarem o nosso olho. Se eles encontrarem o nosso olho, né? O nosso olho também é uma lente, essa lente ela é flexível, né? Então ela vai se ajustar à direção que esses raios estão vindo e vai formar uma imagem aqui no fundo do olho. É por isso que a gente enxerga essa imagem aqui. Então, tudo que a gente enxerga, obviamente, é a imagem que vai ser formada na nossa retina, senão a gente não teria como enxergar. Tá? Então, sempre tem uma lente a mais, né, e uma imagem a mais nesses problemas de ótica quando a gente tem um observador, mas usualmente a gente nem menciona eles. Bom, então, nesse caso, a gente está vendo a luz saindo desse ponto. Tá? Eu poderia ter uma vela aqui, e eu enxergaria a vela, mas se a minha vela está antes da lente, essa vela vai formar uma imagem real aqui e a gente vai enxergar a vela como se ela estivesse nesse ponto. Isso é uma imagem real. Tá? É como se a luz estivesse de fato saindo desse ponto. Bom, ao invés de ter o olho aqui, eu poderia ter um espelho aqui. Né? Então eu poderia ter um espelho e essa luz ia refletir, ia formar uma imagem em outro lugar. Até aqui nada de interessante. As coisas ficam interessantes se eu coloco agora um espelho aqui, antes dos raios se juntarem. Tá? Então, se eu colocar um espelho aqui, o espelho pode ser convexo, pode ser côncavo, tanto faz. Tá? Vamos olhar o que acontece quando o nosso espelho é um espelho convexo. Onde é que está o nosso objeto agora para ser analisado pelo espelho? Normalmente, né, o caso usual é esse aqui. Né? O caso usual é um espelho. Peguem só essa situação. Tá? Desenhei esse aqui, mas podia ter desenhado o convexo. O caso usual é do nosso objeto saem os raios de luz e vão ser afetados pelo espelho. Quando a gente coloca o nosso espelho aqui, né, da onde estão saindo esses raios? Então, a luz sai aqui do nosso objeto material, passa por essa lente. Na nossa análise, a gente primeiro precisa ver aonde vai estar a imagem produzida por essa lente. Essa é o quadro de cima. Aqui está a imagem. Tá? Então, essa imagem vai ser o objeto para o próximo utensílio óptico aqui. Quando eu coloco um espelho, esse espelho impede aqueles raios de convergirem aqui onde a imagem se formaria. Tá? Eles são refletidos antes. Então, esses raios que vão refletir e voltar para o lado de cá é como se eles estivessem saindo daqui. Né? Porque todos esses raios que vão ser refletidos pelo espelho e vão se juntar e formar a imagem, eles vão ser continuações dos raios que passaram para o lado de cá. Então, esse aqui é um exemplo onde a gente pode ter um objeto virtual. Então, um objeto material e um espelho, esse objeto sempre vai ser um objeto real. Tá? Se eu agora combinar
lentes e espelhos, eu posso ter objetos virtuais. Tá? Então, esse aqui seria um caso onde o O seria negativo no espelho convexo. Vocês notam aqui na discussão que a gente fez antes do espelho convexo, a magnificação, que é a curva em azul, ela sempre era menor do que 1. O objeto, a imagem sempre era menor do que o objeto. Mas se a gente puder passar para o lado negativo aqui, essa curva sobe, né? Então, se o O puder ser negativo, né, eu vou poder ter I positivo e M maior do que 1, que é exatamente o que a gente tem aqui nesse caso. Né? A gente tem o O negativo, a imagem foi produzida do lado real, então aqui então vamos escrever aqui, o O, nesse caso, é negativo, o I é positivo, porque está do lado real, e vocês podem ver aqui pela construção que a imagem é maior e direita. Então, o objeto está apontando para cima, a imagem também. Então, aqui eu tenho, vamos escrever aqui, o M é maior do que 1, né? Positivo e maior do que 1. Que é a situação que a gente vai obter se estender esse nosso gráfico aqui, as nossas equações, para o lado esquerdo, permitindo Os negativos. Tá? Então, em princípio, a menos que se diga explicitamente, a gente não está considerando o O negativo. Tá? Por enquanto, pelo menos, os nossos problemas eles vão ser de um único espelho. Lá adiante, quando a gente for estudar lentes, lá a gente talvez, né, em algum que outro problema, a gente possa fazer uma coisa mais complicada e combinar, e vai ter problemas assim, né, combinar lentes e espelhos. Então, se eu tiver um objeto, normalmente eu vou ter uma vela aqui e o observador aqui. O que a gente tem que fazer? Tem que primeiro calcular o que a lente faz com essa luz, depois o que o espelho faz com essa luz, aí a luz volta e passa de novo pela lente, a gente precisa calcular uma terceira vez e aí depois chega no olho. Tá? Então, quanto mais objetos ópticos eu tiver aqui no meu problema, mais etapas intermediárias a gente vai ter que analisar. Por enquanto a gente fica nessa discussão qualitativa, mas é importante saber que é possível ter objetos virtuais também em situações específicas. Então, agora um exemplo mais tradicional. Tá? Então, esse aqui é o problema feijão com arroz de espelhos. A gente tem informação sobre o objeto, sobre o tamanho dele, que é o HO, 2 centímetros, a distância que ele está do espelho, então aqui o O é 10 centímetros, o espelho é convexo e raio de curvatura é 10 centímetros. Então, esse aqui é o caso onde eu estou dando o módulo do raio de curvatura. Tá? Então tem que tomar cuidado, porque como o espelho é convexo, eu tenho que, na hora de usar o R nas equações, eu tenho que botar menos 10. Tá? Então isso aqui não é suficiente para dizer que o R é 10. Tá? Tem que tomar cuidado com essa informação aqui sobre o tipo de espelho. Então, como a gente na equação do espelho entra o F, a gente tem o raio de curvatura, a primeira coisa que a gente usa, que a gente calcula é o foco, né? O foco é a metade do raio de curvatura, o raio de curvatura é menos 10 centímetros, então o foco é menos 5 centímetros. Então, na hora de colocar na equação, aqui tem que tomar cuidado com esse menos 5. Se vocês esquecerem o sinal, colocarem mais 5, aí dá tudo errado. Tá? Bom, a gente sabe onde é que está o objeto, que é 10, então fica 1 sobre O, 1 sobre 10, mais 1 sobre I, igual a 1 sobre menos 5. A única informação que a gente não tem aqui é a posição da imagem, então isolando o I, a gente acha a sua posição. Bom, então a primeira informação relevante é que o I é negativo, tá? Então a imagem é virtual. Essa é a primeira informação que a gente precisa para caracterizar a imagem. Eu até devia trocar o enunciado aqui e ter colocado simplesmente caracterize a imagem. Tá? Então, caracterizar a imagem é localizar onde ela vai se formar, dizer se ela é
direita ou invertida e calcular a sua altura, tá? Então, eu até vou trocar depois. O que a gente quer fazer é caracterizar a imagem. A primeira característica é que ela é virtual, esse I negativo. Agora a gente pode calcular o M, calcular a magnificação. A magnificação é menos I sobre O. O I é negativo e o O é positivo. Então, esse menos com esse menos vai dar mais e o resultado vai ser positivo. Então, como o M dá positivo, a gente pode dizer que a imagem ela não é invertida, ela é direita. Esse 10 terços vai ser dividido por 10, o 10 vai cancelar e vai sobrar só o 1 terço. Tá? Ou seja, esse número aqui é menor do que 1. Então, a última característica da imagem é que ela é menor. Então, a gente já caracterizou qualitativamente a imagem, né? Ela é virtual, direita e menor. Tem uma última característica quantitativa, que a gente pode calcular o tamanho da imagem, né? Então, uma vez que a gente tem o M, e a gente sabe que o M é HI dividido por HO, né? Então, o M é aquele fator de ampliação que a gente usa multiplicando pelo tamanho do objeto. Então, se o objeto tem 10 centímetros e a magnificação, a ampliação é 1 terço, a sua imagem vai ter 1 terço do tamanho dele. Tá? Como ele tinha 2 centímetros, né? Então o tamanho é 2 terços, 2 vezes 1 terço. Tá? Então essa é a última característica do objeto. Então agora da imagem. Então a nossa imagem agora está completamente caracterizada. E para terminar a aula de hoje, um último exemplo, que é o seguinte. Aonde que eu tenho que colocar o meu objeto para que a imagem dele tenha exatamente o mesmo tamanho. Tá? Então, o objeto a imagem ter o mesmo tamanho do objeto, a gente sabe que o HI, né, tem que ser igual o HO. Tá? Mas isso em módulo, porque o HI pode estar de cabeça para baixo e ter ainda assim o mesmo tamanho. O enunciado não faz nenhuma restrição quanto à orientação. Tá? Então, o que a gente tem aqui é que em módulo eu preciso que a altura do objeto seja a mesma. Né? Então, pode estar para cima ou para baixo. Então, a condição que a gente coloca é que o módulo da magnificação seja 1. Se o HI for positivo, o M é 1. Se o HI for negativo, é menos 1. Então, a gente tem que analisar esses dois casos. Né? E a gente sabe que o M, tá? Devia ter escrito, a gente tinha visto, que é menos I sobre O. Então, aqui, como o M pode ser mais ou menos 1, né, a gente tem que analisar esses dois casos. O módulo igual a 1 significa que o M pode ser mais ou menos 1. Né, eu tenho que analisar esses dois casos, quando o nosso O é positivo, mas o I pode ser positivo e negativo. Tá? Então, quando o I for mais O, né, aí eu vou ter o M menos 1. Quando o I for menos O, menos com menos dá mais, eu vou ter o M mais 1, que é o que a gente quer. Tá? Então, eu tenho duas soluções possíveis para o nosso problema. Tá? Eu posso ter o objeto, né, eu posso ter a imagem sendo produzida no mesmo lugar que o objeto, tá? Eu vou ter, nas duas soluções, eu vou ter a minha imagem sendo produzida à mesma distância que o objeto está do espelho. Só que ele pode estar do lado real, ou a imagem, né, ela pode estar do lado real ou do lado virtual. Então, se a imagem tiver a uma distância O para frente ou O para trás do espelho, quando eu tenho essa situação, é que eu vou ter o meu M igual a 1. Tá? Mas o que o problema quer não é onde é que está a imagem, é onde é que eu tenho que colocar o objeto. Tá? Então, eu vou colocar o I como mais ou menos 1. Posso colocar... Deixa eu voltar aqui para... Opa! Deixa eu voltar aqui para essa equação aqui. Então, eu posso colocar
o m mais ou menos 1 nessa equação, ou posso colocar o i mais ou menos o nessa equação, mas daí o o simplifica e eu tenho a mesma coisa. Então, pensando nessa equação aqui, m igual a f sobre f menos o. E o m agora eu tenho as duas soluções, mais ou menos 1. Então, é isso que eu vou colocar aqui. O m mais ou menos 1, f, o menos f. Então, vamos analisar os dois casos. Então, o primeiro caso, que é o caso trivial, quando o m é menos 1. Tá? Então, o caso m igual a menos 1, vocês passam isso aqui multiplicando. Tá? Então, eu vou ficar com o menos, vou ficar com f, estou multiplicando por menos 1, né? Vou ficar com f menos o igual a f, aí o f corta e a solução é o igual a 0. Tá? Então, quando eu colocar o objeto colado no espelho, a distância dele vai ser o, ele vai produzir uma imagem também no i igual a o, mas o é 0, né? Também, a imagem também vai estar colada no espelho, né? Então, a imagem vai estar no mesmo lugar do objeto, mas o objeto está colado no espelho, obviamente essa imagem vai ter o mesmo tamanho que ele. Essa é a solução trivial. Ela não é interessante porque o objeto está colado no espelho. A solução que nos interessa é a solução não trivial, tá? Que é quando eu vou ter aqui o mais 1. Tá? Então, quando é... Opa, não, tem uma coisa... Ah, sim. Eu escrevi errado aqui, né? Ninguém me disse... Então, eu escrevi f menos o, né? Então, eu escrevi f menos o, mas eu tinha trocado o sinal do... Eu estava considerando o menos, aí eu escrevi mais, mas então eu troquei todos os sinais, no fim deu o caso que eu estava estudando. Então, vamos de novo, né? Então, o que eu tenho é ou menos 1 vezes o menos f, passando parênteses ali, e isso é igual a f, ou eu tenho, aqui é um parênteses, né? Ou eu tenho o mais 1. Tá? Quando eu tiver o menos 1, aqui vai ficar mais f, que vai cancelar, que foi o caso que a gente acabou de discutir. O caso que eu quero ver agora é quando eu tiver o mais 1. Então, quando for mais 1, esse menos f vai passar para o lado de lá, vai ficar 2f, e o o então é 2f. Esse é o caso, deixa eu limpar aqui. Então, esse é o caso não trivial que nos interessa. Tá? Então, quando na solução que o m é mais 1, tá? eu tenho um objeto que não está mais colado no meu espelho, ele vai estar a uma distância que é o dobro do foco, tá? E isso vai me dar uma imagem que vai estar no mesmo lugar, tá? Porque o sinal mais aqui, a minha imagem também está na mesma posição do objeto, então essa imagem ela vai estar localizada em 2f, né? Então isso aqui é igual ao i. Tá? Então a imagem se forma também a 2 vezes a distância do foco e ela tem o mesmo tamanho que o objeto. Tá? Então essas são as soluções desse problema. Então vocês veem que praticamente todos esses probleminhas aqui a gente pode analisar usando essas... Deixa eu limpar. Usando essas duas equações, né, que nada mais é que a equação dos espelhos e a definição aqui de magnificação. Tá? Então toda a física aqui dos espelhos está contida, né, dentro da aproximação que a gente está fazendo, que é de raios paraxiais. Toda a física está contida aqui nessas equações. Então tem que tomar muito cuidado com os sinais, né? O sinal praticamente é a grande fonte de erros nesses problemas, mas
entendendo direitinho como é que a gente aplica a convenção de sinais, que é bastante simples aqui no caso dos espelhos, né? Vocês não vão ter nenhuma dificuldade. Bom, então com isso a gente termina a parte da lei de reflexão e de como a gente usa essa lei para estudar a formação de imagens em espelhos, né? São os espelhos que usam a reflexão. A gente agora, a partir de segunda-feira, vai discutir outra maneira de alterar o caminho, a trajetória dos raios de luz, que é quando a luz muda do meio físico, né? Na reflexão, como ela bate numa superfície e volta, ela permanece sempre no meio original, né? Se ela está no ar, ela continua no ar, se ela está na água, continua na água, não importa. Mas quando eu tiver uma superfície transparente, a luz pode atravessar. E quando ela atravessa e muda de meio, um meio que tem propriedades ópticas diferentes, ela pode sofrer um desvio. Esse é o fenômeno que a gente chama de refração. Então, na próxima aula, a gente vai começar o estudo da refração, vendo a lei de Snell, a lei da refração, que nos diz como acontece esse desvio, as consequências da refração, em particular, como é que a imagem pode ser produzida por refração, né? Ela pode ser produzida quando eu tenho uma única interface, por exemplo, eu boto um objeto no fundo numa piscina, vocês olham esse objeto do lado de fora, a luz atravessou uma interface, né? a superfície da água e foi para o olho de vocês. E vocês vão enxergar a moeda num lugar diferente que ela está, porque a imagem não vai corresponder ao objeto. Então esse é um exemplo de formação de imagens por refração, usando uma única interface. Quando vocês usam óculos, né, a luz, antes de chegar no olho de vocês, ela atravessa duas interfaces, do ar para a lente e da lente para o ar de novo, né? Então aqui eu tenho formação de imagens quando a luz atravessa duas interfaces. Esses vão ser os dois casos que a gente vai estudar. Depois eu posso ter mais ainda, né? Obviamente posso estender e colocar quantas interfaces eu quiser. Mas a gente vai ficar nos casos mais simples. Então esse é o nosso assunto da próxima aula.